poder estar aqui novamente com vocês para juntos compartilharmos dos segredos do Reino dos Céus. Eu quero nesse vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês algo a respeito de sermos praticantes ou ouvintes da palavra. Entendermos se realmente nós somos praticantes ou somos somente ouvintes da palavra. Porque nós podemos viver em um engano tão grande e acharmos que nós somos praticantes, quando na verdade muitas vezes nós somos somente ouvintes e não colocamos em prática aquilo que realmente estamos aprendendo da palavra de Deus. Porque o ser praticante é algo realmente muito além do que simplesmente adquirirmos o conhecimento de alguma coisa através de ouvirmos e só termos aquele entendimento da coisa, mas realmente não colocarmos em prática. É como que se, vamos comparar aí com um atleta, por exemplo. Nós podemos saber tudo sobre atletismo, nós podemos estudar sobre atletismo, saber que isso faz bem para a nossa saúde. Exercício físico, por exemplo, faz bem para a nossa saúde. Nós podemos estudar e saber tudo isso e termos até algum entendimento sobre isso. Mas se nós não formos praticantes, isso realmente não serve para nada. É simplesmente um conhecimento. Eu falar que praticar exercício físico faz bem para a minha saúde. Uma boa alimentação faz bem para a minha saúde. Eu posso realmente ter aprendido muitas coisas a respeito disso, eu posso ouvir muitas coisas a respeito disso. Porém, se eu não colocar isso em prática, de nada vai me valer, de nada vai me servir. É a mesma coisa com relação ao Evangelho, com relação à Palavra de Deus. Nós podemos ouvir muitas coisas, como nós temos já ouvido muitas coisas. Porém, se nós não colocarmos isso em prática, isso de nada nos serve. Isso sim, é simplesmente um conhecimento a mais que nós vamos ter, um conhecimento a mais de alguma verdade, mas que nós não conseguimos praticar. Muitas vezes nós não conseguimos praticar porque um engano em nós pode nos colocar num lugar onde nós não nos achamos hábeis para praticarmos alguma coisa, para praticarmos alguma coisa referente à palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras. É diferente, por exemplo, de nós pensarmos sobre o esporte. Para praticar algum tipo de esporte, realmente é necessário que haja alguma habilidade, a pessoa tem que ter alguma habilidade. Eu não posso, por exemplo, praticar um esporte, um salto em distância, um salto em altura. Eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho treinamento para isso nem nada. Então, ficaria muito difícil eu praticar esse tipo de esporte. Então, nós devemos entender, para alguns esportes, algumas coisas, realmente nós temos que ter habilidade para aquilo. Mas isso não diz respeito à palavra de Deus, isso não se diz respeito ao reino dos céus, aquilo ao qual nós somos comissionados para fazer nessa terra. Porque nós temos a habilidade de Deus para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, quer você acredite nisso ou não, nós temos a habilidade de Deus para praticarmos todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Tudo aquilo que Ele tem nos mostrado das Escrituras durante anos e anos que nós estamos às vezes numa igreja, e nós temos aprendido, mas muitas vezes não conseguimos praticar, porque às vezes achamos que nós não temos habilidade. Eu não tenho habilidade para pregar, eu não tenho habilidade para pastorear, eu não tenho habilidade para ensinar, eu não tenho habilidade. Então nós entramos nesse engano. Mas na verdade, nós somos habilitados por Deus para todas as coisas. Deus ele nos habilita para praticarmos a sua palavra, para praticarmos os seus ensinamentos. Nós podemos ter um engano tão grande, de que acharmos
se acharmos que somos praticantes da palavra, pelo simples fato de nós estarmos indo para a igreja, simples fato de nós participarmos da Santa Ceia, participarmos do culto de domingo de manhã, domingo à noite, num culto na semana, um culto de oração, ou um encontro de comunhão, eu estou sempre junto. Isso tudo é muito importante, é claro, isso tudo nós temos realmente que praticar, mas isso não é o tudo de praticar o Evangelho. Isso pode ser se tornar uma prática, na verdade, religiosa. Isso pode ser uma prática religiosa. Até o ir à igreja pode se tornar uma prática religiosa, quando você não faz aquilo na dependência do Espírito Santo. Quando nós não fazemos aquilo na dependência de Deus, com um propósito de ir à igreja, de trazer boas novas, de irmos para a igreja para ajudarmos outras pessoas, aí nós podemos fazer disso uma prática religiosa. Satanás ele tem enganado a igreja e nos enganado por muito tempo, e nós podemos achar que nós somos praticantes. É só você parar e ir para o seu coração, vá para o seu coração e realmente cheque se você realmente tem sido um praticante da palavra. Nós temos sido muitas vezes realmente enganados com essa coisa de costume, de irmos fazer aquilo, fazermos aquilo outro, mas realmente não sermos o praticante. Satanás desde o início ele tenta sempre nos enganar, sempre mentir, sempre falar que você não é capaz, nós não somos capazes para isso, nós não temos habilidade para isso. Então ele vai sempre mentir para que nós não consigamos chegar e praticar aquilo que a palavra nos diz, aquilo que as Escrituras falam ao nosso respeito, aquilo que Deus espera de nós. Se eu perguntar para qualquer pessoa, se eu perguntar para uma criança sobre as mentiras de Satanás, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Qualquer criança saberia me dizer, qualquer criança saberia falar, o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Quem é que mente sempre? É o diabo. E nós sabemos disso. Eu tenho absoluta certeza que você sabe disso. Com toda certeza, você sabe que Satanás é o pai da mentira. Você não tem absoluta dúvida quanto a isso. Você tem toda certeza. Você sabe que ele é mentiroso. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba com relação a isso, com relação a Satanás ser mentiroso. Eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, talvez você nunca tenha ouvido. Nós sabemos com toda certeza que ele é o pai da mentira. Nós sabemos com toda certeza que ele é o mentiroso. Mas eu vou te falar, Satanás, ele sabe que você sabe disso. Ele não tem nenhuma dúvida de que você e eu sabemos que ele é mentiroso. Ele não tem nenhuma dúvida disso. Ele tem certeza absoluta disso. Ele não está nos enganando com relação a isso. Porque isso é pregado em todos os lugares, isso é pregado em várias igrejas, várias pessoas pregam sobre isso, várias pessoas falam sobre isso, o quanto ele é mentiroso, o quanto ele é falso. Mas ele sabe que nós sabemos isso. E sabendo disso, como que ele continua a mentir e nos enganar? Por que ele continua mentindo e nos enganando? Porque na verdade, ele também sabe, porque sabe que nós não temos todo o conhecimento da verdade. Nós não temos todo o conhecimento de quem nós somos. Nós não temos todo o conhecimento do que é esperado para nós. Então, ele consegue nos enganar, ele consegue mentir e nós caímos nas suas mentiras, porque nós não conhecemos a totalidade da verdade. E por outro lado, ele também sabe que se ele vier com uma mentira baseado em alguma verdade, ele vai nos fazer acreditar naquilo que ele está falando. Ele vai nos fazer acreditar que nós não temos habilidade, que nós não somos capazes de sermos praticantes da palavra. Olha, vamos ser ouvinte, é uma bela mensagem, uma bela palavra.
mas Ele sabe que nós não conhecemos o suficiente para sermos o praticante. E é hora de nós acabarmos com isso. É hora de nós realmente sabermos quem nós somos, a nossa posição e andarmos e praticarmos aquilo que nós temos aprendido por anos, aquilo que Jesus tem nos ensinado, aquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado, aquilo que as Escrituras têm nos aberto a mente. Nós temos que andar na verdade. Então eu espero que você possa, a partir de hoje, realmente entender: nós fomos chamados para sermos praticantes, para praticarmos a palavra de Deus, não deixarmos mais sermos enganados naquele lugar de que eu não posso, eu não tenho habilidade para pregar, para ministrar, para trazer a palavra. Eu estou tentando praticar a palavra daquilo que fala ao meu respeito. Eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho um preparo para fazer isso, mas eu sou preparado, eu creio que eu sou preparado por Deus e por isso eu posso falar, e por isso eu posso trazer uma palavra. Então, não se deixe enganar pelas mentiras de Satanás. Sabemos que ele é mentiroso, mas ele também sabe que nós sabemos disso. Eu quero que você vá comigo para o livro de Mateus. Vá comigo para Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Eu vou começar a ler aqui. Só confirmar se é isso mesmo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e correram as águas, e deram contra aquela casa. E aquela casa não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Essa passagem é muito conhecida de todos. Essa passagem, Jesus traz ela logo após ele trazer as instruções sobre o Sermão do Monte. Logo após ele trazer o Sermão do Monte, ele traz logo depois essa passagem. Ele traz essa ilustração, dizendo que ele compara uma pessoa que ouve a palavra, e é um praticante da palavra. Ele compara um homem prudente, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver aqui que essa rocha que ele está falando aqui não é a rocha Jesus. Não é a rocha Jesus. Ele está dizendo, ele ficou sobre a rocha. E essa rocha é a palavra dele. Ele está falando sobre a palavra que ele tem trazido, a palavra que ele tem instruído a todos nós. Então, se nós... deixa eu pegar meu óculos aqui. Se nós prestarmos atenção aqui, deixa eu ler aqui novamente. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, assemelho-a-ei ao homem prudente. Ele não está dizendo isso. Todo aquele que escuta a minha palavra eu vou assemelhá-lo ao homem prudente. Mas ele está dizendo, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. E as pratica. Não é só ouvir. Se nós somos aqueles ouvintes somente da palavra, se nós somos somente os ouvintes da palavra, nós vamos estar na mesma condição daquele que simplesmente ouviu e não praticou. Nós vamos estar realmente colocando o nosso fundamento, nosso alicerce
não em cima de uma rocha, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Porque aqui também está dizendo que as águas, as dificuldades bateram nas duas casas. Não significa que se você é um ouvinte, um praticante, não significa que as águas não vão bater nas suas portas, que as dificuldades não vão vir, os ventos não vão soprar. A diferença é, quando você é um praticante, é um ouvinte e um praticante, a diferença é, a sua casa vai permanecer, porque você vai realmente saber aonde você está alicerçado. Quanto aquele que ouve e não tem a prática, ele não está alicerçado. Somente ouvir não nos traz o alicerce, não nos faz sermos colocados sobre uma rocha. Nós temos ouvido muito sobre o lugar de confiar, de dependermos de Deus. Nós temos ouvido muito sobre isso. Nós ouvimos com muita frequência, e inclusive agora nessa época de coronavírus, de pandemia, ouve-se muito sobre confiar em Deus. Leia a palavra, você pega um versículo, muitos versículos são colocados em status de grupos, muitos versículos são compartilhados. Porém, só conhecermos aquilo, só ouvirmos sobre aquilo, não vai nos colocar no lugar alicerçado para não sermos destruídos quando as dificuldades vierem, quando o desemprego vier, quando a doença vier. Não vai. A nossa casa vai cair porque nós não estamos alicerçados na rocha. Porque a rocha, a estar alicerçado na rocha é ouvirmos e praticarmos. É assim que Jesus faz a comparação. Assim que ele assemelha com o homem prudente. Ouvir e praticar. Nós podemos ver que entender se realmente somos o praticante ou não, quando nós vemos a situação ao nosso redor. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas quantas vezes nós não estamos em grande ansiedade por qualquer situação? Quantas vezes nós realmente não estamos alicerçados nesta rocha, nesta palavra? Quantas situações acontecem e essa verdade que nós ouvimos, essa verdade que nós já lemos, ela não nos segura, não nos deixa no lugar firme, porque nós não somos praticantes. Ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma, que nós não deveríamos ter cuidado sobre as nossas próprias vidas, que nós deveríamos olhar os lírios do campo, as aves, como elas são alimentadas, mas nós tomamos para nós toda a preocupação do dia, toda a preocupação da casa, contas para pagar, médico, uma infinidade de coisas, filhos, uma infinidade de coisas. E nós não descansamos naquela rocha que é a palavra de Cristo. Nós não descansamos, nós não tomamos isso como uma prática, descansarmos, mas nós queremos fazer e arrumar uma solução por nós mesmos, quando nós deveríamos ser os praticantes. Eu não vou andar ansioso quanto a isso. Eu vou depender de Jesus nisso. Eu vou depender de Cristo nisso. Existem várias situações que acontecem durante todo dia das nossas vidas. Várias e várias e várias situações que são situações que nos colocam no lugar de praticarmos a palavra. As situações acontecem por causa disso. Porque para que nós possamos praticar, nós temos que ter as situações. Então elas acontecem. E nós ouvimos a palavra, então agora eu vou ser praticante daquilo que eu ouvi. Vá comigo para Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, verso 8. Deixa eu ler aqui. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todo o seu mandamento que hoje te ordeno. Então, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. E cumprirás todo o seu mandamento que hoje te ordeno. Cumprirás todo o mandamento que hoje te ordeno. Essa passagem é uma passagem onde Moisés está trazendo instruções para o povo e Deus está trazendo instruções
para Moisés instruir o povo. Então ele diz que converterás e darás ouvido. Darás ouvido, dar ouvido. Nós vemos muitas passagens na Bíblia, na Escritura, que fala em dar ouvido, dar ouvidos à instrução, dar ouvidos ao ensinamento. Dar ouvidos não significa simplesmente ouvir a instrução, mas significa ouvir aquela instrução, ouvir aquela lei, ouvir aquela ordem e praticar aquilo, e ser um cumpridor daquilo que você está ouvindo. Isso significa dar ouvidos àquilo, é realmente colocar toda a sua atenção naquilo e praticar aquilo. Então, assim como na lei, Deus estava dizendo, dar ouvido e cumprir. Assim também nos dias de hoje, assim também nos dias da graça, nós temos que dar ouvidos às instruções que têm vindo a nós. Temos que dar ouvidos e cumprirmos aquilo que nós estamos ouvindo e andarmos naquilo que nós estamos ouvindo. Vá comigo para Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, eu vou ler o verso 10. Romanos 2, 10. Eu vou ler. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente o judeu e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Pratica o bem. Praticar o bem, ou melhor, o bem é algo que precisa ser praticado. Nós podemos ouvir falar muito sobre o bem. Nós podemos ouvir falar muito sobre coisas boas. Nós podemos falar muito sobre ajudar pessoas. E nessa época, de verdade, nós ouvimos muito sobre o bem. Mas parece que quanto mais se ouve sobre o bem, mais o mal está crescendo sobre a terra. Porque nós estamos simplesmente nos enchendo de palavras sobre o bem. E poucos são os que têm praticado aquilo que é o bem. Poucos têm praticado realmente aquilo que é bom. Então, muito tem se falado sobre o bem. Nós vemos aí nas mídias, nos jornais, nós vemos muita coisa falando, muitas pessoas, muitos artistas falando sobre o bem. Porém, quantos realmente estão praticando o bem? O bem que vem de Cristo, o bem que vem de Deus. Quantos de nós estamos realmente praticando isso? Nós realmente podemos nos assentar com qualquer pessoa e falarmos sobre coisas boas e falarmos sobre o bem de Deus, a bondade de Deus por nós. Mas e o praticar aquilo que nós estamos falando? E o praticar aquilo que nós aprendemos e sabemos falar? Nós temos que realmente praticar o bem. Vá comigo para João. 1 João. 1 João. Capítulo 3, versículo 7. 1 João 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo. Outra prática. Nós podemos falar de justiça, nós podemos escrever sobre justiça, podemos ler sobre justiça, mas e o praticar sobre justiça? Quem pratica a justiça é justo. Nós não nos tornamos justos por conhecermos a justiça. Nós não podemos nos tornar justos, ninguém pode se tornar justo simplesmente por conhecer a justiça. É necessário que haja um praticar da justiça. Nós realmente só poderemos mostrar que somos justos quando nós praticamos a justiça. Então,
é mais um versículo onde mostra que nós temos que ser praticantes da palavra. Nós somos chamados para sermos isso, sermos os praticantes da palavra, sermos a luz para o mundo. E para ser a luz do mundo, nós temos que praticar a bondade, praticar a justiça, praticar a retidão, praticar a confiança, praticar a nossa fé. Nós temos que ser praticantes e deixarmos de sermos ouvintes somente. Vá comigo para Hebreus, capítulo 11. Uma passagem muito conhecida, Hebreus capítulo 11. É um capítulo que fala sobre os heróis da fé, aqueles que realmente praticaram. Hebreus 11, mas eu quero ler o versículo 33. Hebreus 11, 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos inimigos. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça. Nós conhecemos aqui a história, muitos de vocês conhecem a história dos heróis da fé. Os heróis da fé foram homens, assim como eu e você, foram homens que praticaram aquilo que eles estavam ouvindo. Eles colocaram em prática aquilo que Deus estava falando para eles, colocaram em prática a confiança que eles tinham em Deus. Eles colocaram em prática aquilo que eles estavam lendo nas Escrituras. Eles colocaram em prática a sua fé. Eles se tornaram esses heróis da fé pela prática e não simplesmente por ouvir, mas pela prática da palavra. Eles confiaram na palavra, eles confiaram nas Escrituras e por isso eles se colocaram para praticar a palavra. É esse lugar que nós temos que estar. Nós temos que entrar no lugar de praticar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de levarmos as boas novas, de praticarmos a justiça, de praticarmos a bondade de Deus. Nós temos que entrar nesse lugar de praticarmos, sermos praticantes da oração, sermos praticantes do jejum. Quantas coisas nós temos aprendido, quantas coisas tem sido ministrada e tem se tornado simplesmente uma boa palavra. Quantas coisas têm se tornado simplesmente uma mensagem maravilhosa. Algumas pessoas chegaram a me mandar mensagens agradecendo as ministrações anteriores que eu gravei. Chegaram a dizer que foram lindas mensagens e eu agradeço por isso, mas que realmente essa mensagem possa ser praticada. Se ela realmente é uma boa mensagem, se ela realmente foi uma boa palavra, se a palavra sobre oração foi uma boa palavra, o quanto você está praticando aquilo, o quanto você voltou para as Escrituras, o quanto você voltou para procurar aquilo que realmente você achou que era muito bom. Eu vou procurar, eu quero cavar, eu quero entender, porque eu quero praticar essas coisas. O quanto nós temos realmente praticado, o quanto realmente nós temos simplesmente acumulado conhecimento para nós mesmos, acumulado conhecimento só para nos incharmos de conhecimento e não praticarmos a verdade. Nós tivemos neste canal, nós tivemos um belo estudo sobre o livro de Filipenses. Mas quantos estão praticando realmente aquilo que foi trazido no estudo? Quantos realmente voltaram para ouvir novamente aquela ministração? Quantos realmente voltaram para entender o que estava lá no livro de Filipenses, para praticar aquilo que estava lá? Nós não podemos pegar a nossa Bíblia e ler ela de capa a capa, mas não sermos praticantes. Nós não podemos pegar isso aqui, eu vou pegar o livro de João e vou ler, eu acho maravilhoso, eu particularmente acho maravilhoso o livro de João, o livro de Lucas, mas nós temos que cavar aquilo e falar assim: Senhor, eu quero ser praticante dessa palavra que eu estou lendo, eu quero que isso viva em mim, eu quero viver isso. Então nós temos que realmente querer estar nessa galeria de homens da fé, nessa galeria que está em Hebreus 11,
Claro que ninguém vai acrescentar mais nada aqui nesse livro. Ninguém mais vai acrescentar mais nada aqui em Hebreus 11. Mas isso não significa que nós não podemos fazer parte desta galeria. Isso não significa que isso acabou aqui. Não, não significa. A prática em nós vai nos fazer entrarmos para essa galeria dos homens da fé. Vá comigo para João, livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15. João 15, verso 22. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos, ou falando conosco. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecados. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus estava dizendo que se ele não tivesse vindo e falado ao povo, aos judeus, a respeito do pecado, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles ouviram, agora eles viram. Portanto, eles são culpados dos seus pecados. Nós podemos colocar isso com relação ao praticar a palavra, ao praticar o Evangelho. Nós não podemos, de forma alguma, falar que nós não ouvimos, nós não sabíamos. Nós ouvimos. Por isso, temos que ser impelidos a sermos praticantes. Porque senão nós vamos nos enquadrar realmente a isso. Nós ouvimos e não tomamos posição. Nós ouvimos e ficamos no nosso lugar de comodismo. Porque é assim que a igreja se encontra hoje. A maioria das igrejas, a maior parte das igrejas, principalmente aqui no Brasil, claro, eu não conheço igrejas em todo lugar do mundo, mas aqui no Brasil, as igrejas ainda estão num lugar acomodado. A igreja ainda não é praticante do Evangelho. A igreja ainda não é uma igreja dinâmica, uma igreja que realmente manifesta Cristo. A maioria delas, claro, nós temos igrejas que são uma bênção, nós temos igrejas que estão pagando alto preço para pregar o Evangelho, para seguir o exemplo de Cristo, para ser realmente um testemunho. Mas outras nem tanto. Outras nem tanto estão acomodadas com os seus cultos de domingo, estão acomodadas com os seus cultos na semana, acham que só isso é o praticar, acham que só isso é o praticar o Evangelho, colocar as suas roupas bonitas, ou nem tanto bonitas, mas irem para a igreja, assistirem os seus cultos, cantarem, darem o dízimo, oferta, ceia. Isso tudo é importante, mas ainda não é o praticar do Evangelho que a igreja tem que entrar. Quando nós começarmos a praticar o Evangelho, quando nós começarmos a praticar as boas novas de verdade, nós vamos saber o que é uma perseguição, nós vamos saber realmente o que é ser perseguido, o que é ser rejeitado. Porque era assim que acontecia. Quando os apóstolos, os discípulos começaram a ser praticantes, eles foram perseguidos. Paulo foi perseguido porque ele praticava a palavra. Pedro, João, todos eles foram perseguidos, mortos à espada, jogados para ser comidos pelos leões, porque eles eram praticantes da palavra, eles não eram ouvintes. Não eram ouvintes. Os ouvintes eram os escribas, os fariseus, eles eram só ouvintes, não eram praticantes. Eles tentavam ser praticantes de uma lei, que nem isso eles conseguiam. Mas quando a igreja, principalmente a igreja no Brasil, descobrir e entrar no lugar de ser praticante, nós realmente vamos sofrer perseguições, nós vamos ver realmente as águas baterem, os ventos soprarem, mas nós não vamos cair, não vamos ser abalados, porque nós somos praticantes, nós vamos saber em quem confiar, nós vamos ter a prática da palavra. Temos que entrar nesse lugar. A igreja tem que entrar nesse lugar. A igreja tem que sair desse lugar morno. A igreja tem que sair e deixar de ser uma igreja morna e ser uma igreja ativa, uma igreja realmente praticante da palavra de Deus.
E a igreja sou eu e você. Nós somos a igreja. Nós temos que ser esses praticantes. Para encerrar, eu quero ler aqui com você no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 21 ao 24. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de quem era. Sede cumpridores da palavra, sede cumpridores. Você já imaginou você enganar você mesmo? A gente consegue ver pessoas enganando outras pessoas. A gente sabe de pessoas que esse aqui enganou aquele, esse aqui. A gente sabe isso, mas você já imaginou você enganando você mesmo? Pois é assim que você está. Chega a ser um negócio absurdo. Como que eu vou enganar eu mesmo? Como que eu vou mentir para mim mesmo? Chega a ser uma coisa absurda, mas é isso que a palavra está dizendo. É isso que a Escritura está dizendo. Se nós somos ouvintes e não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos traindo a nós mesmos. Então, nós temos que acordar e sair deste engano. Pese no seu coração o quanto da palavra você tem praticado. O quanto você tem se esforçado para praticar, o quanto você tem clamado a Deus para ser um praticante, ou simplesmente você tem sido um ouvinte da palavra, ou simplesmente você tem sido aquele que senta na igreja e está ali para receber, receber e receber, e nada para dar, e nada para praticar daquilo que você tem recebido. Não deixe ser enganado, você tem muita habilidade. Nós temos habilidade, nós temos a habilidade de Cristo em nós. Nós temos a unção do Espírito em nós. É Ele quem nos capacita. Nós somos capacitados por Deus, pelo seu Espírito, para fazermos a sua obra. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos fazer. Se não fosse assim, nós poderíamos justificar o fato de nós não sermos praticantes. Se não fosse pelo Espírito, nós poderíamos realmente ter uma desculpa, mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo para fazermos a obra de Deus nesta terra. Pense no seu coração o quanto você tem praticado da palavra, ou o quanto você tem sido somente um ouvinte. Nós temos que mudar a história da igreja no Brasil. Nós temos que mudar a história da igreja na nossa cidade. Nós temos que mudar a história. E nós só vamos fazer isso quando nós passarmos a ser praticantes e não mais somente ouvintes da palavra. Eu espero que essa palavra possa te encorajar a tomar passos de praticantes da palavra. Eu espero que realmente possa achar um lugar no seu coração, e fico por aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima.